O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. João capítulo 1, versículos 1 a 3. Nossa mensagem é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Deus amado, nós te louvamos, nós te adoramos, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra é atualizada para todos os momentos da vida da humanidade. A tua palavra, inspirada pelo teu Espírito lá no passado e iluminada nas nossas mentes pela ação do Senhor também, nos fortifica, nos direciona, nos exorta, nos disciplina. É o caminho seguro que nos revela cada vez mais Cristo Jesus, teu Filho, como nosso Salvador. Nos faz conhecer a nós mesmos como pecadores limitados e nos dá a segurança, a garantia de que o Senhor é o Deus perdoador, que ouve as confissões sinceras e, por graça do Senhor, por misericórdia, perdoa os pecados. E é nessa confiança que nós nos colocamos agora diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos ajude, nos oriente na meditação da tua palavra, nos levando a viver esta palavra. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A igreja pode sentar-se. Irmãos, estamos com um drama familiar lá. A Ilane já está no Ministério Infantil. E aí, quem sabe depois, que sempre tem uma dica, né? Por exemplo, já tem tanta gente mostrando que minha gola está torta aqui e tal, a própria Ilane, mas já são 3 pessoas consertando e não me acerto com essa gola hoje aqui. Quem sabe você tem uma orientação aí depois. Compramos lá um carrego de ovos e estamos com um problema. Eu tive uma decepção, fui abrir um ovo assim, sabe, fui fritar um ovo, quando eu abri, quebrei o ovo, a cozinha apodreceu, um ovo golo, né, choco, né, podre. E aquele mal-estar muito grande. Então eu comecei a fazer o seguinte, agora eu pego uma vasilhinha, quebro o ovo antes, ali para ver, né, para ter segurança. Mas hoje de manhã, era minha vez de ir preparar o café, Naomi estava em casa com a Elaine, então fui preparar 2 ovos. Então fiz isso, o primeiro ovo, tranquilo. O segundo ovo, quando eu quebrei em cima do primeiro que estava bom, o ovo estava podre. Perdi o trabalho. Aí alguém me disse, não, se coloca dentro da água, né? Aí se afundar, mas sempre eu fico em dúvida, afunda é bom ou fica em cima é bom? Então a gente tem que vencer o carrego de ovo que está lá com cuidado, vamos ter que cuidar, porque todos são ovos, todos estão... Tá, daqui a pouco você me dá, Eunice, me dá essa dica aí que eu vou precisar. Então, irmãos, só tem um jeito da gente saber, é abrindo. E abrindo com cuidado. Porque, à primeira vista, todos os ovos são iguais. Todos. Mas a gente só vai saber quando a gente realmente prova, faz a prova daquilo ali. Eu estava pensando em colocar uma ilustração, me perdoe aí se não encaixar muito bem, mas, irmãos, hoje está difícil com relação à palavra, porque há muita coisa por aí como se fosse palavra de Deus. Há muita coisa sendo pregada, ensinada na internet, e tem pessoas ingênuas, não é? Que às vezes, porque é Bíblia, porque foi um pastor que falou, porque é uma apostila, é um congresso, então embarca. Eu me lembro do presbítero Edmilson falando que uma vez estava ali na assistência, né? E eu disse, irmãos, nós temos agora a Bíblia inclusiva. Aí um irmão do lado deles, glória a Deus. Aí o presbítero, espera um pouquinho, irmã, essa Bíblia não presta, o pastor vai explicar. Porque a Bíblia inclusiva tirou textos que dizem respeito a práticas pecaminosas, porque não concordam, então querem reescrever a Bíblia e adaptar a Bíblia. É preciso a gente tomar cuidado, para que a gente não coloque aí na nossa vida coisa estragada, na nossa vida espiritual. É preciso fazer prova, porque o mundo não quer Jesus. O mundo odeia Jesus, porque Jesus é Deus, ele odeia a mensagem da salvação. Há movimentos contra o cristianismo, há leis que estão sendo cada vez mais alinhavadas para constranger,
com restrições ou com proibições mesmo. Eu estava lendo agora algumas coisas que estão sendo preparadas até para constranger o evangelismo pessoal, individual. Sabe aquele que você faz pessoa a pessoa? Estão preparando algo para tornar isso crime. Um abuso que não pode, na verdade, você falar da Bíblia. E já há movimento aí, inclusive, com leis e projetos para tirar a expressão do nome de Deus, inclusive das câmaras municipais. Essa questão de que o Estado é laico, que funciona em alguns momentos, outros momentos não. Então, as manifestações no mundo afora, não é só no Brasil, não. No Brasil está se acentuando, mas é no mundo todo. Agora, essa semana que passou em Estocolmo, havia lá uma aprovação judicial para que se queimasse um exemplar da Bíblia, que é a Bíblia dos cristãos, e da Torá, que é a Bíblia dos judeus. Por quê? Porque uns dias atrás alguém queimou o Alcorão dos muçulmanos. Então, sabe, chegou-se a um ponto em que começa a haver aí uma confusão muito grande, e daqui a pouco, guerra por causa dessas coisas. O cristão não precisa chutar a imagem, o cristão não precisa queimar documentos e livros sagrados de outras religiões. O cristão precisa viver a sua fé com testemunho. O cristão precisa mostrar esse evangelho do amor de Cristo Jesus, que é o evangelho que transforma vidas. Não é o evangelho que chama a pessoa para continuar no pecado. É o evangelho que mostra que há transformação de vidas. E o primeiro passo é justamente o crente mostrar a transformação em sua própria vida. Irmãos, a reforma do século XVI foi algo extraordinário. Se você não estudou ainda, prestando atenção nisso, preste atenção, porque a cristandade não tinha acesso à palavra. A cristandade era limitadíssima, porque parte também dela era analfabeta. A reforma veio para colocar a Bíblia Sagrada nos braços do povo. As traduções começaram nas línguas nacionais e o trabalho continua hoje, porque o objetivo missionário da igreja é traduzir a Bíblia para as línguas de tribos, povos, nações, para que a palavra de Deus seja conhecida. Então, um dos aspectos da reforma que nós temos como herança foi a divulgação da Bíblia para ser lida. Não acreditar mais em tradições humanas, em ensinos, ficava limitado a um grupo restrito, mas agora toda e qualquer pessoa no mundo poder abrir a Bíblia e estudá-la. Nós temos diante de nós aí o Evangelho de João esta manhã, os 3 primeiros versículos apenas, mas os 4 evangelhos, eles olham para Jesus por ângulos diferentes, não se contradizem. Mas em Mateus nós temos Cristo sendo apresentado como filho de Davi, porque o objetivo de Mateus era justamente falar para o coração dos judeus. Em Marcos, Cristo Jesus é apresentado como servo de Deus. Ele não veio para ser servido, mas para servir. É o Deus que tomou forma de servo. Em Lucas, Cristo é apresentado como filho do homem, vivendo entre os homens, mas não sendo pecador como os homens. É o Deus homem, é o Filho do homem que, profetizado no Velho Testamento, chega agora encarnado para fazer o trabalho de restauração da humanidade caída, para voltar à comunhão com Deus. Já o Evangelho de João, Cristo é apresentado como o Filho de Deus, tanto no Evangelho como nas suas cartas. Essa era a preocupação do pastor João, porque ele lutava com as heresias que havia já na igreja, e a intenção dele, o objetivo dele, era amadurecer a visão dos convertidos no sentido de crerem em Jesus como Deus. Não como um profeta, um espírito iluminado, não como um homem muito bom, não como um fundador de religião, não como um mártir, mas como o Filho de Deus, o Deus encarnado. Quando João conheceu Jesus, ele era pescador. Nós temos registro lá em Mateus, capítulo 4, versículos 21 e 22. Ele estava com seu irmão Tiago, quando Jesus então chamou-os, e eles deixaram as redes e o seguiram. Pouquinho antes, em Mateus 4, 19, Jesus deu essa segurança. Os pescadores de peixes seriam transformados em pescadores de homens. E João se entregou totalmente no caminho de seguir ao Senhor Jesus. Não há nenhum indício aí no texto, embora seja anônimo o Evangelho,
mas os estudiosos acreditam realmente na autoria de João, o apóstolo, tanto do Evangelho como das 3 cartas e o Apocalipse de João. E ele escreveu este Evangelho, possivelmente, não há uma data precisa, entre anos 60 e 100 depois de Cristo. João morreu bem velhinho, foi o único que não foi executado. Ele morreu de idade mesmo, embora tenha sido muito perseguido durante a sua vida. Em alguns trechos do Evangelho, no entanto, nós encontramos alguns indícios de que foi ele que escreveu. Aí o menino vai projetar aí os textos de João, em que ele mesmo se identifica, o autor se identifica como discípulo a quem Jesus amava, por isso ele é conhecido como o apóstolo amado ou o apóstolo do amor. Foi muito perseguido, tentaram amordaçar João, ele foi preso, ele foi exilado. A tradição diz que, inclusive, ele chegou a ser jogado numa bacia de óleo quente, alguma coisa, nós não temos certeza disso, mas o fato é que ele foi aprisionado aí sob a bota do imperador Domiciano, mas Deus o preservou, e o resultado do seu amor por Jesus foi justamente escrever o Evangelho, escrever as 3 cartas pastorais e ter a revelação do próprio Jesus, do Apocalipse de João. Então, como os demais apóstolos, João tinha um objetivo: pregar Jesus. Podia persegui-lo, podia ameaçá-lo, podia exilá-lo, João pregou a Cristo Jesus. E essa mensagem dele, essa visão dele, nos chama, como igreja, hoje, a vivermos com intensidade, irmãos, esse objetivo. Esta é a missão da igreja, pregar Cristo Jesus. O tempo está avançando, Jesus Cristo está voltando, o presbítero Edmilson já ministrou hoje de manhã, quando nós estávamos cantando. Estamos antevendo o gozo celestial da presença de Jesus, mas a igreja é chamada para falar dele e pregar a ele e viver esse evangelho hoje, aproveitando todas as oportunidades, porque, irmãos, como igreja, nós estamos muito acomodados. Nós olhamos para o passado de 140 anos da IPF, e aí então vamos aí para o histórico e vemos ali pessoas e famílias inteiras cortando o sertão, enfrentando dificuldade para levar o Evangelho, e plantando congregações, essas congregações se transformando em igreja, leigos, alguns indo para o ministério pastoral, mas que não perdiam tempo. Irmãos, estamos acomodados. Vivemos os nossos dias hoje fazendo coisas e realmente tendo ministérios, mas ainda não estamos avançando no sentido de resgatar do passado esta pegada do Evangelho. Pastor Natanael Cortez escreveu que a igreja que não evangeliza se estiola. Estiola se atrofia, fica parada, vai morrendo. Pastor Arival, eu já falei isso na outra ministração, estamos preparando aí, vamos para a liderança, vamos ter uma reunião de planejamento daqui a pouco. Ele lançou um desafio para nós, é o ano da virada aos 140 anos. É o ano da igreja realmente se despertar em todos os seus ministérios, desde a classe pastoral até o ministério de menos de idade, no sentido de dizer, nós estamos aqui para pregarmos este evangelho, porque as coisas estão apertando cada vez mais. Não podemos fazer vista grossa e sermos omissos diante da situação. Já há discursos contra o Evangelho. Já há igrejas sendo invadidas. Nós temos um esquema, irmãos. Aí o pessoal da mídia. Vou falar para a igreja. O pessoal da mídia tem ali. Porque algumas igrejas invadidas durante o culto. Nos Estados Unidos, uma mulher invadiu e começou a tirar a roupa no meio da igreja, em pleno culto. Outro invadiu e começou a confrontar o pregador. Queira Deus que isso não aconteça no nosso meio, mas nós temos policiais aqui no nosso meio. Esse negócio da gente tomar nas mãos a coisa, não. Se alguém invadir, pode deixar que eles sabem o que fazer. Ainda cremos que a polícia vai fazer alguma coisa se a igreja for invadida. Mas se for invadida, eles já sabem. Tem lá a mídia prontinha com o hino. Os guerreiros se preparam. Vai projetar aí, irmãos, nós vamos cantar. E você não é bobo nem nada, aciona o seu celular e fica filmando quem estiver fazendo desordem na igreja. Porque a intenção é achincalhar, é humilhar, a intenção é confundir, é fazer com que um crente saia aí no braço, né, para dizer que então houve violência. Então, não, nós cremos e servimos no Deus e nós adoramos a Ele e não vamos deixar que nada atrapalhe o nosso ambiente de adoração. Então, já fica aí a dica. Se acontecer, queira Deus que não,
Mas se acontecer, essa é a estratégia. A igreja louva e adora o Senhor e confia no Senhor. E o Senhor é quem vai nos livrar. E o Senhor é quem vai levar a igreja à frente na sua missão vitoriosa de pregar este evangelho por todo o mundo, para que quando todas as nações forem alcançadas com esse evangelho, então venha o fim. Então a nossa mensagem é Jesus. Em primeiro lugar, porque Ele é Deus. Parece que eu vou chover no molhado, mas presta atenção. Veja aí os versículos 1 e 2 de João. Nossa mensagem é Jesus, porque Ele é Deus. Ele diz aí, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e Deus era o Verbo. Ele estava no princípio com Deus. Então esse no princípio é uma linguagem antropomórfica. O que é isso, pastor? É uma linguagem humana, uma coisa para você entender. Porque a palavra diz que Deus sempre é. Nesse sentido, teologicamente falando, nós não entendemos muito bem o termo de dizer que Deus existe. Deus não existe, Deus é. Quem existe são as coisas, que tem um começo, né, um meio e um fim. Deus é. Então, quando a gente diz Deus existe, é mais na nossa linguagem, para nós entendermos, mas Deus sempre é. Durante toda a eternidade, a teologia fica aí, sabe, especulando o que é que Deus fazia. Vivia Deus de contemplar a sua própria glória, a sua majestade. Ele criou os anjos para servi-lo. E então, em determinado momento, Ele vai criar as coisas. Então, é nesse sentido que diz aí a palavra no princípio. É um começo, é uma origem. Deus sempre é. O universo possui bilhões de galáxias. Nós moramos em uma, chamada Via Láctea. Só no grupo de galáxias onde nós vivemos, há 50 galáxias. Isso tudo que você vê aí é a nossa galáxia. Fora ela, há 50. Agora, fora essas galáxias, há bilhões de galáxias. E eu acho interessante que a especulação humana, os equipamentos mostrados, mostram que, em média, há centenas de bilhões de estrelas. E aí não sei como eles chegam a esse atual número, através de aproximação, o que eles estimam 10 sextilhões de estrelas. Sabe lá o que é isso? É nesse sentido que a palavra de Deus diz, no princípio. Então Deus criou todas as coisas a partir da sua palavra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos essa afirmação. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele é o Deus criador. A humanidade se levanta para tentar explicar um outro caminho. Irmãos, cada vez mais fica abusivamente ridículo os argumentos que se levantam, porque o coração humano, ele é rebelde contra a natureza de Deus. Ele não quer admitir a criação de Deus e vai inventando tantas e tantas teorias. Você sabia que a crença da evolução, a ciência da evolução, a teoria da evolução tem fraudes? Fraudes e mais fraudes. Quando nós vamos para a ciência da criação, não encontramos fraudes. E não é aceita porque um dos argumentos é a própria Bíblia. Lá na pergunta 15 do nosso Catecismo Maior, a pergunta é, que é a obra da criação? E a resposta é, a obra da criação é aquela pela qual Deus, pela palavra do seu poder, fez do nada o mundo e tudo quanto nele há, para si no espaço de 6 dias, e tudo muito bom. Este é o princípio. Deus, no princípio, para o nosso entendimento, da eternidade de Deus, não sabemos o que motivou Deus, na verdade. A teologia se esforça para explicar, para projetar a sua glória e a sua majestade. Ele é o Deus Criador, então Ele coloca de si, através da sua voz poderosa, a antevidência, né, que foi aquilo que nós tivemos aqui com o cientista Marcus Eblin. Ele fez todas as coisas com um determinado fim. Aquela fruta, aquele legume, aquele animal, tudo que foi criado, não foi criado por acaso, há um determinado fim, porque tudo que Deus criou era muito bom. O pecado é quem desviou. O pecado é quem maculou todas essas coisas. Mas o autor sagrado continua dizendo que no princípio era o verbo, e a palavra aí é logos.
E esse logos significa palavra, aquilo que expressa uma concepção, uma ideia. Eu rascunhei, eu trabalhei, eu tentei assim colocar algo que realmente pudesse trazer à igreja de uma forma profunda essa visão. Mas eu quero me valer aqui da anotação do James Strong, um acadêmico e educador e metodista lá dos Estados Unidos. Ele fez a concordância que muitos conhecem aí, os jovens têm usado a concordância de Strong, que foi baseada na versão do rei Tiago. Então, comentando esse termo, o verbo, a palavra, logos, ele diz assim, termo, em João, denota a essencial palavra de Deus, Jesus Cristo, a sabedoria e poder pessoais em união com Deus. Denota seu ministro na criação e governo do universo, a causa de toda a vida do mundo, tanto física quanto ética, que para a obtenção da salvação do ser humano, revestiu-se da natureza humana na pessoa de Jesus, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, anunciado visivelmente através de suas palavras e obras. Este termo era familiar para os judeus e na sua literatura muito antes que um filósofo grego chamado Heráclito fizesse uso do termo logos por volta do ano 600 a.C., para designar a razão ou plano divino que coordena um universo em constante mudança. Era a palavra apropriada para o objetivo de João no capítulo 1 do seu evangelho. João pega essa palavra que é conhecida porque o Novo Testamento foi escrito em grego, e ele usa esse termo porque o judeu já conhecia, porque a língua da época, o inglês da época era o grego, e ele usa essa palavra exatamente para criar a profundidade do entendimento de que a palavra, a promessa, a mensagem, aquilo que estava no Antigo Testamento, todas as profecias, tidas como palavra, como expressão, agora tomaram forma em Cristo Jesus. João afirma categoricamente a divindade de Jesus já no primeiro versículo do seu evangelho. Se eu for parafrasear esse versículo, fica assim: no princípio era o verbo que estava com Deus, que era o próprio verbo. O verbo é Deus. Encontramos aqui o ensino da existência da Trindade, embora aqui, com todo respeito, Strong use a expressão segunda pessoa da Trindade, eu vejo como uma das pessoas da Trindade, porque aí no estudo que nós estamos tendo com os catecúmenos, alguns se confundem com a expressão primeiro, segundo, terceiro, como se fossem graus de importância. Então, uma das pessoas da Trindade, ele afirma categoricamente, Jesus é Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, ele escreve: ninguém jamais viu ao Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. No princípio, esse Deus maravilhoso criou todas as coisas, mas já existia, sempre foi, de eternidade a eternidade, Deus. Voltamos ao nosso catecismo maior, pergunta 7, quem é Deus? E a resposta do catecismo é: Deus é Espírito, em si e por si infinito, em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, longânimo e cheio de bondade e verdade. Então Deus, o nosso Deus, não é o cara. Deus não é o cara lá de cima. Deus não é o nosso amigão. Até mesmo, eu sei que às vezes pode parecer fanatismo ou legalismo, mas a gente tem que tomar cuidado até com a forma de tratamento, porque até que meu pai falecesse, eu chamava meu pai de Senhor. E se nós nos colocamos diante de uma autoridade, antes de encontrar a autoridade, a gente vai lá no Google ou no dicionário para ver a forma de tratamento. Um dos togados, uma vez, foi tratado de uma forma assim coloquial e chamou a atenção para a magnânima presença dele, a altura que deveria ter o tratamento. Deus é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. João capítulo 1, versículos 4 a 5, diz que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. João repete aí no versículo 2 o ensino sobre a unidade de Cristo com o Pai. Ele estava no princípio com Deus. Há uma doutrina que, quando vai colocar isso como Bíblia lá da doutrina, Jesus como Deus aparece com
D minúsculo. Há um outro que trata Jesus como se fosse semideus. Você só pode pregar o evangelho de fato, com convicção, se você crer no seu coração que Jesus Cristo é Deus. Não se questiona Deus. Não se cobra de Deus. Não se levanta dúvidas sobre a soberania de Deus. Ele encarnou-se, veio a nós, viveu entre nós como um ser humano, passou por todas as tentações, não se curvou diante dessas tentações, jamais pecou por ser Deus. Por isso João repete aí nesse versículo, ele estava. Então, novamente, antropomórfica a expressão, para a gente entender, esse estava é. Lá em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Mas se você for para o texto aí e for traduzir na linguagem original ao pé da letra, Jesus está dizendo, eu e o Pai em nós somos. É a coexistência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só pus a anotação para você anotar aí e procurar, não coloquei o texto, mas a Confissão de Westminster, no capítulo 2, de Deus e da Santíssima Trindade, no ponto 3, diz assim, na unidade da divindade há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. E nós novamente temos que entender esse eternamente gerado dentro da nossa linguagem humana para saber quando ele foi revelado. Mas ele é eterno como o Pai. E o Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Jesus é Deus, a nossa mensagem é essa. Você não pode perder tempo falando de Jesus a respeito de algumas características e se perdendo com coisas históricas e procurando combater nesse sentido. Leve esta mensagem de uma forma bem clara. Jesus é Deus. Em João, no capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus é Deus. Segundo lugar, a nossa mensagem é Jesus, porque Ele é Criador e Salvador. Veja comigo o versículo 3. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Novamente, a atenção do Evangelho se volta para a totalidade. Tudo que foi criado. Há algum esforço para dizer que depois de um certo tempo, algumas coisas começaram a surgir, e aí vai se valer da teoria da evolução. Todas as coisas foram criadas por Deus. Por intermédio do Filho, o Espírito estava pairando sobre as águas, mas sem essa convergência de todas as coisas em Cristo Jesus, nada do que foi feito se fez. Eu me lembro no evangelismo pessoal, lá no Paraná, quando depois de algum tempo estudando com um casal, ele empresário e ela professora, e ela ficou boca aberta quando ela, lendo e estudando a palavra, em determinado momento disse, deixa eu entender uma coisa, Jesus existia antes de Maria? O encantamento daquela senhora em descobrir que a serva Maria, a Virgem Maria, recebeu no útero a ação miraculosa do Espírito Santo para gerar o Filho de Deus, que sempre existiu, mas entrou na humanidade através deste caminho humilhante de se tornar humano, mas existia antes de Maria, antes de Jacó, antes de Abraão, antes de qualquer coisa, ele existia, mas ele criou todas as coisas foram feitas através dele, para ele e por ele. Em João capítulo 1, versículo 10, a palavra diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Imagina que você faz uma coisa, João capítulo 1, versículo 10. Você faz uma coisa, às vezes acontece na igreja, você faz uma coisa e não é reconhecido. Nós temos ensinado que você não deve fazer coisas para receber elogios, se você está fazendo para Deus, mas nós somos humanos, não somos? Somos.
Você faz uma coisa, não é reconhecido. Para nós não é assim, constrangedor. Agora imagina, Deus criou todas as coisas, mas o pecado entrou na história da humanidade e a humanidade não reconheceu aquele que o criou. O Catecismo Maior, na pergunta 14, levanta a seguinte questão: como executa Deus os seus decretos? E a resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, segundo a sua presciência infalível e o livre e imutável conselho da sua vontade. Deus sabe da natureza humana. Deus sabe dessa ingratidão no coração da humanidade, que não o reconhece. Por isso, o papel daquele que crê é realmente mostrar que, além da sua mensagem dizer que Jesus é Deus, é mostrá-lo como Criador e Salvador. Ele não somente criou todas as coisas, mas Ele é o Salvador. Ele criou todas as coisas, o pecado entrou, bagunçou tudo, mas Ele vem para salvá-lo e para resgatar aquele que está perdido no meio de toda essa situação. Irmãos, quantas vezes a voz do evangélico some diante das pressões do mundo? João não se calou. João se levantou no meio da sua geração, enfrentando até mesmo problemas internos, problemas dentro da igreja, com as heresias, com falsos mestres que estavam se levantando, para dizer: Ele é Deus. Nós o vimos, nós tocamos nele, Jesus é real. É o mesmo João que registra de um outro João, no capítulo 1, versículo 29, falando de João Batista. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Todo aquele ritual, tudo aquilo que existia no Velho Testamento, agora os evangelistas, e vem o apóstolo Paulo, e vem os homens de Deus, mostrando que tudo aquilo apontava para Jesus. Naquele momento, o evangelista está registrando algo que ele soube ter acontecido com João, e dizendo: João enxergou, dizendo: Ele é o Salvador, Ele é o Cordeiro, não precisa mais sacrifícios, não precisa mais coisas que cheirem a mérito humano. Jesus Cristo é o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula. Ele é Deus e ao mesmo tempo sacerdote, e ao mesmo tempo aquele que é oferecido para salvar os pecadores dos seus pecados. Jesus é Deus. Nós devemos servi-lo como Deus, amá-lo como Deus e temê-lo como Deus. Volto a dizer, irmãos, não é fanatismo e não é ilegalismo, mas vamos tomar cuidado até mesmo com as coisas que a mídia tem mostrado, desfazendo da figura de Jesus. Por que a igreja presbiteriana se preocupa com isso? E o atual estudo agora são sobre símbolos. Vocês viram que da sarça que continha lá a imagem da pomba, para se referir ao Espírito Santo, foi retirada, porque a confissão de fé diz que não pode se fazer figuras e ilustrações das pessoas da Trindade. Tirou-se depois de muita luta. E agora a preocupação é como é que nós fazemos com relação ao ensino infantil, quando há figuras, há desenhos a respeito de Jesus. É preciso muito discernimento nesse momento. Mas nós temos coisas vinculadas por aí, desfazendo da pessoa de Jesus. Sabe o que acontece? Às vezes a gente ri, acha engraçado. Está na hora, irmãos, do crente desligar a televisão, a sua internet, sair de algum show, se manifestar dessa forma. Quando eu estava lendo a notícia a respeito da ordem para queimar a Bíblia, alguém disse: por que a ordem não é dada para queimar o Alcorão? Porque já cristãos estavam preparados para manifestarem o seu contragosto da queima da Bíblia. Mas na queima do Alcorão, me desculpem aqui a expressão, o pau quebrou. Porque eles se manifestam com radicalismo. Não estou dizendo aqui que devemos fazer a mesma coisa, mas o que eu estou dizendo aqui são fiéis à sua fé, à sua crença. E ai daquele que tentar macular a imagem de Maomé. Vocês já acompanharam o que é que aconteceu aí, em alguns episódios. O crente não deve sair por aí fazendo essas coisas, mas deve se levantar e sair.
deve ir para a mídia e expressar, através das palavras, das letras, aquilo que está sendo feito com o seu Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, depois que o apóstolo Paulo desenha toda a beleza da revelação de Deus através da igreja, ele aponta para a pessoa de Jesus e diz que tudo vai convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É este Jesus que deve ser o teor da nossa mensagem. A nossa mensagem é Jesus. Ele é Deus, Ele é Criador e Salvador. Então, como é que nós podemos nos comportar diante disso? Como é que nós podemos aplicar isso na vida prática? Como é que nós podemos viver isso no nosso dia a dia? Não se omita sobre Jesus como Deus. Levante essa bandeira agora mesmo, o propósito. Se estamos no ano da virada, temos que levar a sério o nosso relacionamento para com Deus e o modo como nós queremos pregar esse Jesus. Esse Jesus é Deus. Ele não se coaduna com a situação humana, ele não se adapta à realidade da sociedade, ele não faz vistas grossas ao pecado. Ele é Deus que veio para resgatar a comunhão do pecador caído com o santo e perfeito Deus. Ele veio para transformar pecadores em novas criaturas. Não se omita diante das coisas que se levantam muitas vezes para levantar falsas interpretações sobre Jesus. E não se engane que é só fora o mundo produzindo coisas dentro das igrejas. Há heresias hoje, irmãos, que estão sendo deflagradas no nosso meio e alguns estão embarcando, porque há muitas vezes vem travestida de uma modernidade. Não se tem mais púlpito, se coloca um divã, não se tem mais pregação, é um bate-papo. A gente não precisa de luz, mas vamos criar um clima. Não se omita, a palavra de Deus é clara, ela é objetiva, ela é pregada através da ação do Espírito Santo. Não negue isto no elevador do seu prédio, no seu relacionamento comercial, jovem, adolescente, no banco da escola. Não se omita de testemunhar a respeito de Jesus. Em Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33, o Senhor Jesus diz: portanto, todo aquele que confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Jesus está voltando. E as oportunidades estão aparecendo. Pare de ficar só falando em futebol, em política, ou em doutrinas, ou especulações doutrinárias até, por mais contraditório que pareça, mas escondem Jesus, não mostram Jesus. Há blasfêmias, há piadas contra o nome de Jesus. Não importa de que fonte venha, proclame o nome, reaja na hora, levantando a verdade, ou então se levantando e ir embora, saindo, se ausentando dessa roda de escarnecedores. Irmãos, são as artes, o ensino. Pai, mãe, olha o que está chegando para os seus filhos. A coisa está cada vez mais séria, embora se negue por aí. Há coisas que estão sendo colocadas na mentalidade dos nossos filhos. E alguns reagem achando: lá vem o pastor falar de política. Não estou falando de política, eu estou falando de ideologias que estão com um objetivo sério, já traçado. Vá para a fonte, para os projetos dessas ideologias. Lá está. Vai destruir a família, vai destruir toda e qualquer coisa que se diz respeito à religião. É o esvaziamento da capacidade humana de viver o projeto de Deus. Nos costumes. Não se omita. Pais e filhos conversem a respeito das coisas que estão acontecendo no mundo e estão vindo para dentro das nossas casas. Eu não sei se é do presbítero Edmilson, se ele copiou de algum lugar a frase: não se faz pequenas concessões. Lembra? Isso. Eu creio que é dele. Pequenas concessões podem gerar grandes consequências. Isso numa discussão de um determinado assunto no conselho. Não faça pequenas concessões no que diz respeito ao seu relacionamento para com Deus.
Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.